Boa noite. Para alguns é muito bom o frio, para outros nem tanto. Eu sou daqueles que sofrem um pouco com o frio. Mas o importante é que estamos aqui, o importante é que você está aqui, o importante é que a Dona Maria está aqui com a gente, né, Dona Maria? Deus abençoe. E é importante que Deus é presente entre nós. Gostaria de convidá-la a abrir a sua Bíblia em Josué capítulo 7. Se você achou aí, nós vamos ler até o versículo 5. O legal é que se você puder chegar em casa, ler na sua casa o capítulo 7 e 8, é interessante. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmim, filho de Zenri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Aia, que fica perto de Bet-Avém, leste de Betel, e lhes ordenou: subam, inspecione a região. Os homens subiram e inspecionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: Não precisa que todos avancem contra Ai. Envie 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado porque o Senhor é presente entre nós. Muito obrigado pela presença de cada um. Muito obrigado porque já cantamos sobre o Senhor. Cantamos daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor faz em nós, através de nós. Te louvamos porque o Senhor assim nos dá essa oportunidade. E agora, diante da tua palavra, pedimos, Senhor, que o Senhor nos instrua e que possamos ouvir a tua voz. Que o Senhor assim seja ouvido, Pai. E que a tua palavra, que dá testemunho de si mesmo, dizendo que ela é viva e eficaz, que é comparada à espada que penetra no coração, que pode discernir pensamentos e intenções do coração, para melhor, para nos levar mais perto de Ti, para nos levar a uma relação mais íntima contigo. Assim seja, Pai, assim te pedimos em nome de Jesus, amém. Josué é um livro interessante. Eu aprendi que o Josué é livro de história, é um livro histórico, mas na verdade, se você for examinar mais a fundo, você vai perceber que Josué, ele é uma sequência de Deuteronômio. Moisés morreu, ele não vai até a terra, ele não chega a entrar na terra, mas ele conduziu o povo por 40 anos pelo deserto, e Josué, que é o seu sucessor, ele agora está diante da terra, e aonde ele vai ser usado por Deus para conquistar a terra. E é interessante que você percebe que na verdade, apesar do nome de Josué ser falado muitas vezes nesse livro, nós podemos ver que a fidelidade de Deus
no cumprimento das suas promessas. Que promessa é essa? Feita para Abraão. E depois ela foi reafirmada com Moisés, quando retirou o povo do Egito, que estava escravo por 40 anos. E foi reafirmando a sua aliança e a sua promessa. E agora Deus se mantém fiel diante dos inimigos e diante da conquista da terra de Canaã. Nós podemos ver que a importância da obediência do povo em relação à sua aliança, e podemos ver também a conquista e a divisa da terra, como que isso se ocorreu. Mas vocês podem perceber que ela não é um relato linear, é cheio ela é estanque. O próprio capítulo aqui, a pessoa que está narrando essa história, ele começa dizendo já o que aconteceu com o povo de Israel. Mas é interessante, nós percebemos que, apesar de uma pessoa da tribo de Judá ter feito o que fez, todo Israel assumiu as consequências diante de Deus. Se nós não olharmos com esse olhar e não percebermos estas realidades, nós vamos achar que Deus foi cruel demais, que Deus passou dos limites em relação tanto à família de Acã, como também a todas aquelas nações que viviam naquela terra da qual Israel estava conquistando. É muito interessante perceber, e eu pediria, se você estiver com a sua Bíblia aí, você me acompanhasse para você poder entender um pouco mais. No capítulo 7 de Deuteronômios, no versículo 6, ele diz assim: pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Então ele escolheu Israel para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. E o que motivou Deus a escolher este povo? O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, Ele os tirou com a mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão. A motivação de Deus escolher o povo de Israel não foi que eles eram numerosos, os mais bonitos, os mais altos e assim por diante, mas foi que Ele os amou, ponto. A gente pode perceber essa relação quando nós vamos para o Novo Testamento, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus nos amou ainda quando éramos inimigos de Deus. E Romanos capítulo 5, a partir do versículo 2, há uma descrição ali por Paulo, que fala que apesar de sermos inimigos de Deus, Deus mesmo assim nos amou. E se entregou e morreu por cada um de nós, por toda a humanidade. Esse olhar nos faz perceber uma realidade. Foi o povo escolhido de Deus, foi o povo que Deus amou, e pelo fato de ter feito o juramento a Abraão, Isaac e Jacó, Ele cumpriu a sua promessa. É interessante, se você tiver a oportunidade, você vai lendo, e no capítulo 9, eu não sei se a sua Bíblia é igual à minha, mas no capítulo 9 já a gente pode perceber ali, o que ele fala desse capítulo o mérito não foi de Israel. E é interessante perceber a partir do versículo 4, capítulo 9 de Deuteronômio, diz assim: depois que o Senhor seu Deus os tiver expulsado da presença de vocês, não digam a si mesmo: o Senhor me trouxe aqui para tomar posse desta terra por causa da minha justiça. Eu sou o melhor, eu sou o legal, nós somos um povo escolhido, nós somos o povo. Então Deus fez o que fez porque nós merecemos isso. E muitas vezes a gente tem essa impressão, e muitas vezes nós também achamos que Deus faz o que faz
por méritos nossos. Mas a gente pode perceber que ele começa falando, não, é devido à impiedade destas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de vocês. Não é por causa da sua justiça ou da sua retidão que você conquistará a terra delas, mas é por causa da maldade destas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsará diante de vocês, para cumprir a palavra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, estejam certos de que não é por causa da sua justiça que o Senhor, o seu Deus, lhe dá esta boa terra para que dela tome posse, pois você é um povo obstinado. E se você continuar na leitura, você vai perceber que logo após ele está falando sobre o bezerro de ouro, que logo após do povo ter passado pelo mar vermelho, passado a seco, e Moisés foi levado por 40 dias e 40 noites para receber as tábuas da lei, o povo se achou desamparado e sem rumo. Ele falou, bom, precisamos fazer um Deus que ocupe o lugar do qual Moisés falou que o Deus que nos trouxe até aqui nos deixou. E aí eles construíram um bezerro de ouro, e se você for vendo a descrição, você vai perceber isso. Agora, qual foi o erro de Acã? Se você voltar a Josué capítulo 6, você vai perceber ali, a partir do versículo 18, eles conquistaram a terra, Jericó. Hoje de manhã foi falado sobre Jericó. E no versículo 18 ele fala assim, mas fiquem longe. Ele no versículo 17 fala que a prostituta Raabe e com ela e a sua casa seriam poupados, porque elas esconderam os espiões enviados por Josué. E no versículo 18, mas fiquem longe das coisas consagradas e não se aposse de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro, todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados ao seu tesouro. Esta era a ordem, clara, objetiva, e todos sabiam. Só que Acã, ele confessa o seu crime, e se você for ali no capítulo 7, versículo 19, então Josué disse a Acã, meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, conta-me o que você fez e não esconda nada. Versículo 20, Acã respondeu, é verdade que eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que eu fiz foi o seguinte, quando eu vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2 quilos e 400 gramas de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Então, estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por debaixo. O erro de Acã foi justamente desobedecer a Deus naquilo que Deus tinha determinado de maneira clara. Você não pode tomar posse de nada. Tudo deve ser destruído. E aquilo que for de prata ou bronze deve ser levado e consagrado ao Senhor. Só que Acã estava passando, eu imagino a cena, um dos soldados, ele tinha passado, e é interessante que quando a gente percebe, quando a gente lê os versículos anteriores, a partir do versículo do capítulo 1 de Josué, ele passou pelo Rio Jordão, ele foi circuncidado, porque 40 anos atrás os pais haviam sido circuncidados, mas este povo que passou pelo deserto não tinham sido circuncidados. Então eles reataram a sua aliança com Deus, eles comemoraram a Páscoa, se você ler no capítulo 5, final do capítulo 5, e agora, diante de Jericó, eles venceram uma batalha de maneira miraculosa.
dando 7 voltas diante da muralha, dando um grito, sem levantar armas, e a muralha caiu, eles invadiram e tomaram posse daquela cidade. Por que eu li os versículos anteriores? Principalmente do capítulo de Deuteronômio, capítulo 7 e capítulo 9, para a gente entender que não era sem objetivo nenhum que Deus havia proibido o povo de se apossar de coisas que foram oferecidas para outros deuses, que iria contaminar a fé e a adoração do povo de Israel diante de Deus. E eles falaram: não se contamine. E é interessante que ele chega ao ponto de dizer: todos devem ser mortos. Mas por que isso? Se a gente não, para nós, eu fiquei pensando várias vezes isso, há certos relatos que para nós hoje é politicamente incorreto. É porque nós lemos as coisas com a nossa mentalidade de século 21. Mas você tem que perceber que isso aconteceu há 1400 anos antes de Cristo. Então já se passaram mais de 3.000 anos. E Deus usava povos, como usou Babilônia, para ser juiz ou manifestar a ira de Deus diante do povo de Israel. E aqui Deus está usando o povo de Israel para manifestar o quê? A sua justiça diante daqueles povos que recusaram a sua obediência a Deus, que adoravam outros deuses, que sacrificavam pessoas, crianças e enfim, para adorar Deus. E por isso que ele fala: olha, eu estou pedindo que vocês invadam, mas é por causa da maldade do coração deste povo. E quando a gente começa a entender isso, e começa a perceber que a soberania de Deus ela é o que é, nós não temos condições de julgar e nem chegar diante de Deus e falar: Deus, por que isso? E isso, pelo menos para mim, trouxe um certo alívio no coração. E me traz um alívio toda vez que eu leio o Velho Testamento. Porque senão você vai entrar numa discussão que muitos entram, que você fala assim: ó, o Deus do Velho Testamento é diferente do Novo Testamento. Não é possível que seja o mesmo Deus. Mas é o mesmo Deus. Só que estes povos já estavam julgados. Deus estava trazendo aquele povo de Israel, porque eles não eram nem um povo que tinha uma afeição, mas é porque Ele os amou, assim como nos amou, do qual não mereciam. E agora estavam diante de uma situação da conquista da terra. A primeira batalha, que era Jericó, como nós vimos hoje de manhã, eles ganharam, como diriam por aí, com o pé nas costas. Agora estão diante de Ai, um povo menor, bem menor. Inclusive o espião que foi lá, do qual a gente leu no versículos aqui, falou: olha, não precisa ir com todo o exército. Vamos só com 2.000 a 3.000 homens, porque lá é pequeno, ninguém vai resistir. E eis que eles tomaram uma derrota, eles voltaram, 36 pessoas foram mortas. Se você continuar na leitura aqui, que a partir do versículo 6 do capítulo 7, Josué não entende a situação e ele se coloca diante de Deus, fala: por que, Deus? Era melhor que a gente tivesse ficado antes do Rio Jordão. Era melhor que a gente tivesse ficado lá. Para que o Senhor nos trouxe aqui? Versículo 9: os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, e nos cercarão e nos eliminarão o nosso nome da terra. Então, então pelo grande nome do Senhor, o que o Senhor vai fazer? Por causa de uma pessoa, toda a nação ela foi culpada diante de Deus. E é interessante a gente perceber outra realidade, além da questão que nós já conversamos. É a realidade de que uma pessoa, ela trazia a bênção pelas suas atitudes ou maldição para a sua nação. Assim foi com Davi, quando ele fez o censo, mais de 70.000 pessoas morreram. E tem outros exemplos de pessoas que, quando obedeceram a Deus, eles trouxeram bênçãos
para a nação. Assim, se você ler Juízes, você vai perceber ali Sansão, Gideão, Débora e outros que obedeceram a Deus e trouxeram bênção para a nação. Isso quer dizer que na visão de Deus, o povo era um só. Na visão de Deus, todos faziam parte daquele povo e tinham a mesma identidade. Por isso que, diante de Deus, como começa aqui no capítulo 1, os israelitas foram infiéis com a nação e as coisas consagradas. Eu creio que se fosse no nosso tempo, sabe como que a gente ia ler isso aqui? Eu creio que a gente ia ler assim, Acã foi infiel em relação às coisas consagradas. Acã foi infiel e só ele deve receber a punição. Mas a realidade justamente é diferente na perspectiva de Deus. E se você perceber, se você estudar um pouco mais sobre psicologia, sociologia, você vai perceber que diante da família, ou diante das pessoas mais próximas, se alguém toma uma atitude positiva, saudável, todos os demais, eles usufruem desta solução, desta decisão. Se alguém da família, pensando numa família nuclear, se uma família nuclear, alguém da família toma uma atitude negativa diante da realidade da vida, todos daquela família sofrem as consequências da decisão de alguém. Se você pegar alguém que tem uma... Estou com a palavra na cabeça, mas não consigo desenvolver. Alguém que ele tem algum vício, seja por álcool ou por algum entorpecente, toda a família vai sofrer. Às vezes a gente pensa que nós somos seres individuais e que as nossas atitudes diante da nossa família ou diante da igreja não tem nada a ver. Quem manda na minha vida sou eu, quem é dono do meu nariz sou eu. E a gente tem muito essa mentalidade. Essa mentalidade toma conta de nós ao ponto de nós acharmos como cristão que a nossa atitude, que as nossas relações e as nossas decisões não vai afetar o corpo. Mas se você pensar em termos de corpo, quando você cai um peso no seu dedão, todo o seu corpo sofre. Se acontece qualquer coisa com o seu corpo, todo o seu corpo padece. Assim também é essa ideia que Deus tem colocado para nós desde o Velho Testamento. Quando chega no Novo Testamento, ele fala o quê? Que nós somos nós somos corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, nós temos uma interdependência, uma dependência uns dos outros. E a nossa atitude vai trazer consequências boas ou positivas ou negativas, dependendo da minha responsabilidade, da minha ação diante de Deus. Acã cobiçou, ele se apossou, se escondeu. E se você perceber, 36 pessoas morreram, eles foram derrotados, e Josué coloca Deus, é meio engraçado a gente perceber o diálogo de Josué com Deus. Parece que Josué coloca Deus na parede, e fala: Deus, e agora? Nós não temos uma nação, nós não temos terra, nós não temos do que nos proteger. Os outros povos vão nos aniquilar. E era melhor a gente ter ficado onde a gente estava, porque pelo menos a gente se resguardava como nação. Nós estamos vulneráveis. E como vulneráveis, o seu nome também será colocado no chão. Porque nós temos uma identidade. E é interessante você perceber que as consequências da atitude de Acã não foram só estas. Versículo 24 do capítulo 7. Então Josué, junto com todo Israel, levou Acã, o bisneto de Zera, a prata, a capa, a barra de ouro, os seus filhos e filhas, os seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, tudo o que lhe pertenciam, ao vale de Acor. Disse Josué: porque você nos causou esta desgraça?
Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel apedrejou. É bem sério, né? A atitude de uma pessoa trouxe consequências para toda a família. E não só para toda a família, como para toda a nação. E se você vê o diálogo de Josué com Deus, e Deus respondendo: olha, esse povo não obedeceu à minha aliança, esse povo quebrou a minha aliança, por isso eu estou abandonando. E vou abandonar esse povo. E aí Josué continua conversando, e a partir do versículo 13, Deus diz para Josué: vá e santifique o povo. Diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: as coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Apresentem-se de manhã, uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez, e a clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez, e a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. E aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. A atitude de um ser, a atitude de uma pessoa, talvez quando ele olhou, ele cobiçou, falou: não vai dar nada. Vou pegar, sei que está consagrado, mas se não resistir. Inclusive quando Josué coloca ele na parede, ele fala: eu cometi o pecado, mas Deus já havia dado a sentença para ele. E foi morto não somente ele, mas como toda a sua família. E tudo aquilo que ele tinha foi queimado, foi colocado no lixo. E eu, toda vez que, desde pequenininho, eu conheço essa história. E quando eu vi essa história, eu ficava: e agora? Será que eu não escondi nada? Não tem alguma coisa escondida? Será que eu não quebrei nada? Tem alguma coisa escondida debaixo do tapete? Então, irmão, se você tem alguma coisa escondida, e aí? Você tem que confessar para não trazer desgraça para você e para sua família, para a igreja e assim por diante. Mas eu creio que é muito mais que isso. Porque eu vejo na minha vida, e eu creio que naquilo que a gente vê na vida cristã, e olhando, se não fosse a graça de Deus manifestada em Cristo Jesus, quando Ele morreu por nós, e como diz as Escrituras, ressuscitou ao terceiro dia, nos dando vida, e através do Espírito Santo nós chegamos ao conhecimento e reconhecemos esse Jesus como nosso Deus. Se não fosse por causa desse Jesus, a minha vida não seria santificada e não haveria santificação em mim. Por isso, que em 1 Pedro, com isso eu vou encerrar, diz o seguinte. 1 Pedro capítulo 1. E eu faço um paralelo com este acontecimento aqui em Haia. 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 14, diz assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Quais são esses maus desejos de outrora que nós temos? Nós temos uma tendência muito grande, eu não sei se você já percebeu isso, mas colocar coisas e pessoas para substituírem a segurança, substituírem a presença de Deus em nossas vidas. Como nós temos muita facilidade de colocar coisas, e muitas vezes nós mesmos, no lugar de Deus. Certamente que eu vejo que quando Acã cobiçou, ele falou: puxa, essa coisa
essa capa pode me trazer a segurança que eu preciso. Essa capa pode me trazer o prestígio que eu preciso. Essa capa é tão bonita, e o ouro e tudo mais, que isso vai agregar mais as minhas posses. E segundo o relato, ele não era alguém de poucas posses. Ele tinha boi, vacas e assim por diante. E diante de todos que estavam ali peregrinando por 40 anos, era alguém de posse. Mas ele falou: eu vou ter mais. Quantas vezes nós, como filhos obedientes, em vez de não nos deixarmos amoldar pelos maus desejos de outrora, nós facilmente nos deixamos moldar. É nas relações. Como que a gente resolve nossas relações? Eu mato você, eu destruo você, eu não quero saber de você, eu não quero ir por perdão. Porque ir pelo perdão do qual Deus revela na sua palavra, eu estou me humilhando, eu não quero me humilhar. Porque eu que vou determinar os passos da minha vida. E várias vezes nós vemos, em 1 Pedro nós vemos aqui, olha, não se amoldem. Quando viviam na ignorância. Qual era a ignorância? Eu não conhecia Deus. Às vezes a gente perde perspectiva da nossa ignorância em relação à vida com Deus, porque talvez você seja igual a eu, nasceu na igreja, só não nasceu fora na igreja por descuido, porque senão você sua mãe ia fazer o parto ali na igreja, porque você passou a vida toda na igreja. E a gente não percebe o quanto nós temos uma tendência para ter ídolos em nossa vida, coisas que são desagradáveis na opinião, na visão, coisas que desagradam o caráter e o próprio Deus, e nós elegemos com muita facilidade. São talvez a sua posição social, talvez alguém que esteja com você, talvez bens, dinheiro. Eu quero viver independente. Eu vou adorar outros deuses. Esse Deus que criou os céus e a terra, que revelou em Jesus, esse Deus não me serve. Esse Deus parece que tira a alegria da minha vida e não deixa eu viver a vida, porque eu tenho que obedecer coisas que eu não estou muito afim de obedecer. Essa é a ignorância. Mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Nossa conquista não é por uma terra. A nossa conquista, Deus não vai manifestar a sua fidelidade para nós quando nós conquistamos uma terra, um local aqui, nesta terra, neste mundo. Como diz a palavra, nós estamos de passagem. Nós somos testemunhas disso e nós vivemos a eternidade. Deus, através da obra de Cristo em nossas vidas, nos deu essa nova posição. Enquanto você estiver aqui na sua vida terrena, o que você tem feito em relação ao seu coração? Tem deixado ele se contaminar em relação a colocar coisas e pessoas no lugar de Deus? Ou você tem procurado ter, como é santo aquele que vos chamou, se tornar santo? Hoje nós estamos celebrando a ceia. Eu creio que um dos símbolos para melhor testemunhar essa santificação e ver e nos falar também ao nosso coração através daquilo que a palavra já nos diz, é que nós nos tornamos santos não por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas por aquilo que Deus fez e faz por nós. Pecados escondidos, eles podem, fazer o quê? Destruir o seu presente e tirar a esperança do seu futuro.
como foi com esse povo de Israel. Sabe quando o povo, no versículo 5, eles perderam e fugiram? O povo se tornou como, o seu coração do povo, em algumas versões diz que se tornou como água. Ou seja, a sua fé em Deus, ela se foi. Porque o tempo todo Deus estava manifestando e falando: eu vou levar vocês numa terra que emana leite e mel. Eu vou levar vocês numa terra onde vocês vão ser vitoriosos. E se você ler Deuteronômios, você vai perceber que Deus fala assim, ó, eles vão ser grandes, gigantes, mas não se impressionem, porque vocês, através de vocês, é que eu vou manifestar o meu poder e a minha graça através de vocês. Não é mérito seu, mas não se impressione, não fique com medo, mas coloque a sua confiança em mim, sabendo que eu vou fazer. E é interessante que mesmo lendo isso, muitas vezes nossa confiança se diminui e o nosso medo aumenta. Nós somos bombardeados em termos de situações que muitas vezes nos desafiam isso. E muitas vezes somos levados a focar a nossa fé, a nossa confiança em pessoas, coisas, menos em Deus. E Deus está falando: olha, santifique-se, seja santo. E ser santo é você não se deixar amoldar pela sua vida de ignorância que você tinha anteriormente, mas é você focar os seus olhos, a sua fé em Deus. E mesmo quando você for tentado, você saber, e quem te dá o poder de fugir da tentação, de vencer a tentação, é esse mesmo Jesus que um dia morreu na cruz, mas Ele habita em você através do Espírito Santo. Então, busque ajuda, mas não deixe de confessar os pecados escondidos. Eu gosto muito de uma palavra de um salmista que diz assim: Senhor, eu sou do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Porque muitas vezes a gente perde noção. Aqui foi claro, tanto que Acã sabia o que tinha feito, mas tem muitas vezes que a gente não sabe, e só através da ação do Espírito Santo para nos levar ao arrependimento e ao perdão. E assim Deus vai nos tornando santos, porque o objetivo de Deus é tornar você cada vez mais santos, separados, assim como Jesus foi, Jesus é. Aproveita esse momento. Eu vou pedir às pessoas que vão servir a ceia que vem aqui à frente. Enquanto eles estão preparando a ceia, eu gostaria de desafiá-lo a buscar o Senhor. Fala: Senhor, eu vi essa história na Tua palavra. Se assim, Pai, eu quero abrir mão. Eu sei que eu não vou precisar sofrer o que Acã sofreu, porque Jesus levou tudo, mas eu quero reconhecer e quero me tornar santo como aquele que é santo, que me salvou. E se você continuar na leitura, você vai perceber que ele fala assim: porque vocês foram resgatados ou regenerados, não por coisas, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo. É esse Deus que quer fazer isso em nós, porque quando nós vivemos uma vida santa, isso nos traz a felicidade e a satisfação como pessoas, e nós vivemos a vida que Ele diz que Ele veio nos dar, que é uma vida abundante. Não perca essa oportunidade. Nós vamos distribuir a ceia. Enquanto você pegar, fala com Deus.
pecado carregou, por teu amor, tua graça me alcançou. Pelo amor sou grato, pelos pregos em suas mãos, pois purificou-me assim. Eu conheci seu cuidado e seu perdão. Digno é o Senhor, coroado Rei, o Cordeiro que venceu, entronizado está. Reina com poder, Cristo Salvador, o amado do céu por nós morreu. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Deus te abençoe. Amém. Ah, eu não tinha visto. Deus te abençoe. Peraí. Obrigado. Peraí, não. Obrigado. Alguém não recebeu os elementos da ceia? Todos receberam. Espero que você saia daqui e tenha uma semana santa. Que você busque a santidade na sua vida. E para isso você tem que buscar o poder que representa esse cálice, que é o poder do sangue. Para isso você tem que buscar o poder do pão que representa este pedaço de pão, que é o próprio Jesus. Não viva a sua vida sem Jesus. Você não tem vida santa e nem vitórias pelos seus méritos, mas é por aquilo que Jesus fez e faz por você. Graça, porque esse é ato de amor, e com o amor ele te traz, e como Paulo diz, que fala que o amor nos constrange. João fala que nós amamos porque ele nos amou primeiro, e em Hebreus diz que nós podemos nos adentrar à sua presença com confiança e obtermos as misericórdias, porque ele foi humano como nós, em tudo foi tentado, e ele sabe do que você está passando, e ele pode te dar graça. E é isso que Ele quer. Então não viva uma vida sem Jesus. E busque a sua santidade com Jesus. Amém? Vamos comer do pão. Vamos beber do cálice. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor é Deus, Deus justo, o Senhor é Deus fiel, o Senhor, Pai, fica irado contra o pecado e contra a maldade. E o Senhor, Pai, deixa que aqueles que não querem
que não se reconhecem viverem uma vida segundo os seus próprios preceitos, aonde há sofrimento, há um distanciamento daquilo que é bom, daquilo que é agradável. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor nos resgatou e nos escolheu como povo, não porque somos melhores, é porque o Senhor nos amou. Porque somos tão obstinados quanto. E o Senhor nos amou. Louvado seja o teu nome, é por causa das tuas misericórdias, do teu amor, que queremos ser santo. E ser como aquele que nos chamou é santo. E para isso precisamos do Senhor Jesus em nós. E suplicamos, e cada um vivencia essa realidade no seu dia a dia. De ser santo como aquele que nos chamou. E que isso envolve não esconder pecados, não viver distante de ti, não colocar objetos, pessoas, circunstância no lugar de Deus, mas se render e buscar e focar e adorar a Deus como Deus. Te louvamos e te agradecemos e assim te pedimos,